Mas não é só o ritmo alegre do rasqueado e as belezas naturais dessa região que fazem de Cuiabá uma capital admirada por sua gente e pelos visitantes. Nos últimos anos, a cidade também vem ganhando destaque por causa de uma cultura, a cultura racional, que é divulgada em praças por esse pessoal de branco. A base de tudo está nos livros Universo em Desencanto, que traz as mensagens do racional superior, um ser que, segundo o livro, revela de onde viemos e para onde vamos. Sempre observei, pela persistência dos estudantes, que sempre foram motivados por um grande exemplo, por uma pessoa, por um estudante, né, o João de Andrade, que foi o exemplo de persistência, de dedicação no estudo do conhecimento. E ninguém fez o que ele fez, por isso ele chegou onde chegou. Bom, eu posso tirar por mim, né? O que me fez pegar no livro e ler? É porque a gente começou a ver, né, um estudante chegando nessa condição que o livro fala, né? E ele dando provas para a gente, né, com orientações, com o próprio comportamento desse estudante que a gente foi se baseando e vendo que estava tudo isso no livro. Esse contato mais frequente, né, que eu passei a ter com o João, eu fui sentindo que ele tinha consigo todo aquele conhecimento, né, que está nos 1000 livros da obra Universo em Desencanto, né, mostrando e falando com detalhes aqueles assuntos que só o entendimento das entrelinhas, que só no entendimento das entrelinhas a pessoa saberia na realidade o que o racional superior estava dizendo. A pessoa que se tornou referência para os estudantes da cultura racional de boa parte do país é João Andrade de Souza, o João de Cuiabá. Ele tem 43 anos e não é mato-grossense. Ele nasceu em Pombal, no interior da Paraíba, e só veio para Cuiabá em 1981. Bom, e quando você abriu a evidência primária racional, você se achava preparado para isso? Para receber essa evidência? Olha, foi de uma maneira diferente, que eu não achava que era assim. Eu achava que ia estudando e a pessoa se imunizava e pronto. Era isso. Aí, de repente, abriu a evidência. Eu não estava esperando isso aí. Como é que é isso? É tipo um véu que sobe? Já tem essa explicação? Como é que abre essa evidência? Bom, para vocês entenderem, é difícil assim. Explicar, né? É difícil explicar. Só chegando a esse ponto mesmo. Eu estava indo, sair de casa cedo, li, aí estava indo para o trabalho. Aí de repente abriu a evidência. Assim. Abriu, comecei a enxergar o pessoal do Astral Terra, começou a enxergar todo mundo assim de uma vez só. Aí eu parei e fiquei olhando e tal, mas não fiquei com medo não. Eu fiquei assim, alegre. E ao mesmo tempo curioso também né? Mas aí abriu e fechou também. Abriu e fechou. Aí eu voltei. Nesse dia eu não fui trabalhar, eu voltei. Aí cheguei em casa, a Helenice perguntou, não foi trabalhar? Eu digo, hoje eu não vou não estou muito bem não. Aí fiquei em casa, fiquei só lendo. Aí no outro dia acordei cedo, li, terminei de ler, tomei café e fui trabalhar. Aí fui pelo mesmo caminho, para abrir de novo. Para ver se acontecia a mesma coisa. Aí fui devagarzinho pela mesma estradinha que eu fui ontem, né? Aí cheguei no mesmo local e nada. Não abriu. Andei mais um pouco, nada. Aí digo, então eu vou. Aí fui mesmo. Aí uns 3 dias depois que abriu. Aí abriu definitivo. Isso, aí eu achava até que não ia mais abrir. Aí fui trabalhar. Eu digo, isso aí aconteceu, pode ser aqui. Aí fui trabalhar. Aí depois de 3 dias que abriu e ficou até hoje. Bom, alguma vez, João, você pensou em parar de estudar por causa da demora de ter essas comprovações que o livro fala? Você já pensou em parar de estudar? Olha, pela demora não, mas muitas vezes já vinha na cabeça de parar de estudar, que isso aí era um barco furado. Quer dizer, essas transmissões que vinham para mim. Mas não assim, porque estava demorando. Né?
Mas vinha as transmissões para me parar. Mas felizmente você prosseguiu, né? Sim, mas eu sempre ia em frente porque eu sentia que era verdade. Sentia isso. Aí, mas vinha aquelas transmissões para não ler mais. Essas que é comum nos estudantes de hoje. Isso. E você poderia dar exemplo do que pode um estudante, do que é capaz um estudante com a vidência, o aparelho, o raciocínio desenvolvidos? O que ele é capaz? Se ele pode comunicar com os animais, com os vegetais? Isso pode? Pode, sim. Cada bicho, cada classe tem o seu código de entendimento. O gato, o cachorro, os bichos irracionais, todos têm o seu código de entendimento, a vegetação. Então, com raciocínio, se comunica com todos eles. É só você entrar no código deles. Aí você entende eles, sabe o que eles querem, o que eles estão falando. Mas isso é o de menos, né? A capacidade vai muito além. Sim, vai muito além. O raciocínio é uma potência. Isso aí é aos poucos que vai desenrolando a coisa. Vamos dizer, você abriu a vidência. Quando você começou, a sua vidência a capacidade dela era menor do que é atualmente. Como é que era? Sim, era menor. Aí a gente vai manjando as coisas e tal. E tem um pessoal do astral inferior também que ia auxiliando a gente, explicava alguma coisa que a gente estava vendo e que não tinha no livro, porque a pessoa não tinha condições de entender. Então eles falavam para a gente, através de transmissão, mas a gente vendo ele. E você, no caso, é capaz de ver assim atrás de uma parede, por exemplo? Sim. Por dentro das pessoas? Sim. Você vê a potência do raciocínio. Isso é só a amostra, né? Mas pode muito mais, né? Sim, muito mais. E quando tiver com raciocínio totalmente desenvolvido, né? Porque ainda não está 100%. Só quando tiver 100%, aí sim, aí você vai ter que fazer mesmo e pronto. Por enquanto, não. E todo mundo pode chegar nessa condição? Todo mundo. É só ler. Por incrível que pareça, é só ler os livros. E mais nada, não precisa fazer mais nada. É só a leitura. Trabalhar e fazer sua leitura. E por que muitos estudantes já leram muitas horas e ainda não abriram a vidência? Isso é de pessoa para pessoa? Não chegou a hora. Tudo tem a hora. E cada um é diferente. Um lê mais, outro lê mais. E o objetivo todos vão conseguir. No livro diz que a pessoa sente, isto é, uns sentem, outros não, o estalo do desenvolvimento do raciocínio. Você sentiu? Ainda não, porque isso aí é só o estalo de ligação com o mundo racional. Ah, esse estalo não é da vidência primária? Não. Isso aí é o estalo de ligação com o mundo racional. Aí é quando tiver 100% com o raciocínio desenvolvido. Aí ele dá o estalo. Esse estalo é o estalo de ligação com o mundo racional. Aí sim, daí em diante você está pronto para tudo. Aí não tem mais nada para te segurar. E pelo visto está bem próximo. Sim, pertinho. Você já teve mudança para melhor no que diz respeito ao equilíbrio físico, moral e financeiro que o livro tanto diz? Muitas. Eu, como que eu era, eu achava que eu não ia conseguir desenvolver o raciocínio, como que eu era. E, no entanto, eu estou aí, com minha persistência, diariamente, e estou aí. Teve muita mudança. Assim, nos 3 sentidos, moral, físico e financeiro mesmo, né? Sim, moral, físico e financeiro mesmo. Os 3. Mudou da água para o vinho? Mudou-se. Agora você conseguiu abrir evidência porque foi escolhido ou porque foi por mérito seu? Porque muitos estudantes falam que você foi, vamos dizer, privilegiado pela natureza, porque a natureza te escolheu, ou foi por mérito mesmo? Privilegiado não, negativo. É o meu esforço próprio. Foi eu mesmo com minha persistência, porque as transmissões que vinham era só para parar, tocar fogo no livro, é só isso. Só coisa boa que vinha na mente. Mas eu com minha persistência fui em frente. Não privilégio, não. E todos que fizer isso, consegue, vai conseguir.
Mesmo depois de 12 anos, mais ou menos, né, você ainda é o único com a vidência primária aberta, desenvolvida. Quantos estudantes você acredita que vão atingir essa vidência estudando o livro da mesma forma que você? E se ainda está muito longe de aparecer o segundo com a vidência primária? Quantos estudantes? Todos. Se fizer por onde, vão conseguir. Todos. Depende de cada um. Depende de cada um, uns na frente, outros mais atrás, mas todos vão conseguir. Porque esse é o objetivo, né? É o objetivo do livro. Todos vão conseguir. E o segundo? Você é o primeiro. Já se passaram 12 anos, não é? Vamos ver. Eu estou esperando também. Mas está perto de acontecer? Está perto. Está perto. Quando se fala perto assim, tem contagem ou não? Não tem a data certa, assim, mas que tá perto mesmo. Está muito perto. Dá para acontecer, então? Tá para acontecer. Bom, e quando, em que ano você ficou sabendo que poderia conversar com a natureza, fazer as primeiras negociações? Já faz tempo isso. Que ano? Olha, isso aí foi uns 6 meses depois. Depois de aberta a vidência? Aí começou. Aí comecei devagarzinho, comecei a fazer. Aprendendo também. Isso, ia aprendendo. Ficava alegre, tinha hora, dava vontade de falar as coisas, mas assim, para mostrar para o pessoal, mas não estava na hora. Bom, os estudantes mais próximos, o Pelé, o Juarez, você queria convencer que estava com a vidência primária aberta, mas era difícil convencer eles, isso? Sim, porque não pode falar, né? Não pode falar, porque a natureza não é nada precipitado, é tudo na hora certa. Então a gente tinha que ir fazendo com muito cuidado. Só depois que você falou da morte do seu Manuel Jacinto Coelho, que o Juarez e o Pelé começaram, né? Ou sim, a partir daí que eles acreditaram mesmo que você estava com a vidência. Isso. Teve que, tipo assim, fazer uma previsão dessa, né? Para eles acreditarem. Foi sim. Por aí que eles ficou mais prestando atenção às coisas. Porque até então era muito difícil. E tinha coisa mesmo que às vezes eu fazia, mas eles não, até hoje não perceberam. Até hoje.